Pastor, como é que eu acesso a graça? Pela fé. E isso não é por obras. Não é o que eu faço, irmão, é o que ele já fez. Eu quero que você entenda isso. Se você tentar ganhar o coração de Jesus por o que você está fazendo, para Deus isso não basta, não vale. Por quê? Porque Jesus já fez por você. Se você fazer mais, ele não vai mais amar mais ou amar menos. Ele já te amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou no passado, lá na eternidade. E ele falou assim, eu vou enviar o meu filho. Porque a graça, ela se manifestou através de um homem. O Filho de Deus veio mostrar o favor divino. O Filho de Deus veio resgatar aqueles que estavam em prisões, aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam mergulhados na podridão, nas paixões, no pecado. Aquilo que estava te afastando de Deus, Cristo levou. E Paulo vai nos revelar que ele apenas não morreu pelo nosso pecado, mas muito mais além. Jesus, vamos lá, volta lá, Ed, Efésios 2. Ele apenas não morreu pelos nossos pecados, mas ele nos vivificou. Quando eu entendo a graça, irmão, eu entendo que eu não merecia. E não adianta eu tentar. Você acha que o povo de Israel não tentou várias vezes conquistar o coração de Deus? Ser perdoado do mal que fez? Quantas vezes, irmão? Mas eles faziam, santificavam num dia, no outro dia estavam reclamando, blasfemando, murmurando. Porque o pecado, Paulo vai dizer que o pecado tinha força na lei. A lei é que mostrava o quão imoral era o homem. Quão miserável era o homem. A lei aponta sempre, e a lei sempre apontou para o Filho de Deus, que era perfeito e não tinha pecado. O povo de Israel não conseguia fazer as 10 primeiras leis, os mandamentos de Moisés, não conseguiu cumprir. Você vai ler a história, era uma bagunça. Tanto é que fizeram depois 613 preceitos de tantas coisas erradas que o povo fazia. E nenhum homem poderia cumprir toda a lei, era impossível. Porém, a lei apontava para um homem. E quando nós vemos esse homem, aleluia, ele veio nesse mundo, porém, ele não pecou. A Bíblia vai dizer que ele andou em perfeição, e ele andou com Deus, e ele era o Filho de Deus, ele era tentado, mas ele não pecou. Ele era moído, mas não pecou. Ele foi julgado, mas não pecou. Ele foi oprimido, mas não pecou. Para que nós tivéssemos vida e liberdade. O pecado era uma desgraça. Irmão, quantas situações nós vemos aí no mundo aí fora, né? Não vou falar dentro da igreja, mas nós vemos as circunstâncias. De pessoas que fazem a vontade delas próprias, da carne, da vontade do coração, e ela não está preenchida. Fazer a vontade da sua carne é um engano, é uma mentira. Você não vai ser completo. Tem gente chorando dentro de apartamento de milhões. Tem gente pagando remédio caríssimos para ter paz, para ter sono. E tudo que ela tem é dinheiro. Só o que ela tem é dinheiro. Porque ela precisa ser alcançada pela graça. E eu vejo nesta manhã a graça de Deus cobrindo pessoas aqui. Talvez você estava longe dos caminhos de Deus. Talvez você não conseguia ver o erro que estava em você. A palavra de Deus, ela confronta, ela exorta e ela anima. Porque o pecado, ela faz separação de Deus. O pecado é terrível, irmão. Eu quero que você saia daqui dizendo: Pai, eu não merecia, aleluia. Pai, eu era um pecador. Pai, eu não devia estar aqui, mas a sua graça e o seu amor, eu recebo. Eu não mereço, mas eu recebo. E como acessar esta graça? Tendo fé no Filho de Deus. Se prepare. E Jesus foi, aleluia. E a Bíblia vai dizer, lá em Isaías 53, coloca no telão para mim.
Eu sinto a presença de Deus aqui. Acho que é o 3, 53:3. Isso aqui é Jesus, irmão. Aleluia. Isso aqui era ele. Ele não merecia. Que pecado que ele cometeu. Que injustiça que ele cometeu. Ele só queria abraçar todo mundo. Ele só queria amar todo mundo. Ele só queria que você se conectasse com o Pai de novo. Ele só queria que você tivesse a liberdade, a paz, a saúde, o amor, a cura da sua alma. Ele queria que você tivesse conectado com o Pai novamente. Mas ele precisou morrer por meu e o seu pecado, porque isso era impossível para o homem. E ele diz assim, Isaías teve uma revelação, uma visão poderosa, e diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem, irmão, presta atenção nisso, como um de quem os homens escondiam o rosto, e volta de novo, e era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Irmão, sabe quem é isso? Era eu e você que devíamos estar lá. Essa aqui era a nossa sina. Essa aqui era o nosso destino. Então ele tomou sobre ele. Pode ir para o próximo. Verdadeiramente ele pegou isso aí, o pecado que estava sobre você, o opróbrio do povo, aquilo que te trazia dores, mal, aquilo que fazia você errar e afastava de Deus. Então ele pegou. Ele disse aqui: você não consegue sozinho, mas me dá aqui. Ele pegou da humanidade o castigo. Ele pegou as enfermidades, as dores, e ele disse assim: bota aqui, porque eu consigo. Coloca aqui, porque eu venço por eles. Eles não conseguem, mas eu vou conseguir. Eu consigo porque eu sou filho de Deus, porque eu amei desde a eternidade, porque eu fui escolhido. Eu que disse: Pai, envia-me a mim. O que era impossível ao homem, Jesus pegou e disse: coloca aqui nos meus ombros. A cruz tem mais significado do que você imagina. E ele colocou o madeiro pesado nos ombros, depois de ter apanhado 39 chibatadas com a azorraga, que tinha 12 tiras de couro nas pontas pedras, tinham ossos e ferro. Faz a conta aí, 12 vezes 39. Cada chibatada era 12 rasgos no seu corpo. E ele disse aqui: ó, tá as dores que vocês estavam carregando, que a humanidade estava carregando. E a Bíblia diz que Deus teve o prazer de moê-lo. Aí você pergunta: Deus não te ama? Aí você pergunta: Deus não me ama? Deus não me quer? Ei, era para você levar essa chicotada, era para você morrer. Porém ele levou sobre si, ele tomou as nossas dores. Irmão, eu não sei explicar o que é graça, mas isso aqui não tem explicação. O que Jesus fez não tem explicação. Ele era o Filho de Deus, ele estava no seu trono sendo adorado 24 horas por dia. Anjos estavam adorando ele. Ele foi poderoso, criou todas as coisas nele. E a Bíblia diz que ele esvaziou de tudo. Ele era tão poderoso que ele teve que se esvaziar de tudo, a Bíblia diz, e vir na forma de um servo. Então ele leva sobre si as nossas dores, irmão. Ele levou no passado. Por isso que a fé é atemporal, irmão. A fé não está no plano da razão, no visível. A fé está no plano do invisível. A fé está alcançando o que é atemporal na eternidade. O que Jesus fez, eu recebo hoje, aqui e agora, através da fé. E ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Irmão, quando eu vejo esse texto, alguém diz que o carnaval estava celebrando a morte de Jesus. Isso não é bíblico. O diabo sempre quis impedir Jesus ir para a cruz.
O diabo sempre disse para Jesus: não morra, porque ele sabia que perderia. Porque assim como a morte entrou no homem, através do pecado, Jesus pegou o pecado, levou sobre si, a Bíblia vai dizer que ele levou sobre si. E ele cravou na cruz do Calvário e disse: pecado, você já não tem mais poder, quem está em mim. Lembra do martelo? Lembra da arca? A Bíblia diz que Jesus não falou nada, mas o martelo disse muito. Ele estava falando a salvação, a cura, a libertação, aleluia, a esperança, a vida, a solução para o teu problema, amor para você, a perdão para você, a cura. E quando ele crava na cruz do Calvário, levanta ele no meio dos ladrões. Irmão, tenta explicar isso. O ladrão da direita olhou e disse: Senhor, nós somos miseráveis. Nós merecíamos estar aqui, nós somos pecadores. E o da esquerda levanta: Senhor, se tu és acusação, salva-nos. Aí Jesus olhou, irmão, Jesus estava crucificado. Dores, o opróbrio, Deus virou o rosto porque era a humanidade representava. Era o pecado representado. Deus virou o rosto e Deus, daqui a pouco Jesus brada e diz: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Porque pela humanidade não teria mais solução, mas quando Deus vê o Filho, aleluia, aleluia. Quando Deus vê o Filho, Ele diz: há solução ainda. Por isso que você só tem acesso à vida eterna por Cristo Jesus. Por isso que você só tem restauração por Cristo Jesus. Por isso que você tem saúde pelo nome de Jesus. Não sou eu pelos meus méritos, é Ele. Sabe, estão tentando tirar Jesus do centro, irmão. A Bíblia é Jesus, é cristocêntrica. Não tem como tirar Jesus dessas páginas.